Vai começar agora a Terceira Guerra Mundial, já que China e Rússia se envolveram no conflito e Chaminade aparentemente está morto. E o Irã enlouquece completamente e começa a lançar mísseis contra todos os países ao redor. E o nosso governo também condena isso veementemente agora. Sim, o mundo está um pouco fora dos trilhos, mas não acho que você precise viver em pânico agora, porque talvez uma terceira guerra mundial possa estourar. Por isso, estou tentando aqui também tirar um pouco do seu medo. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, mas também há outras notícias que definitivamente precisamos discutir hoje. Como assim? Aumentos de impostos estão sendo planejados agora? Provavelmente vamos precisar deles para financiar outros países. Hoje queremos levantar a seguinte questão: quão perigosa é a aliança de vocês para nós aqui no Ocidente? E vocês podem comentar à vontade. Muito obrigada. E essa é exatamente a essência de todas as perguntas. Quão forte é essa aliança? E até que ponto algo parecido com um caso de defesa coletiva, como na OTAN, seria desencadeado? E aqui precisamos ver claramente: a China ajudou a Rússia, o Irã ajudou a Rússia. Com a Coreia do Norte foi um pouco diferente, mas no geral esse é um conflito que já estourou várias vezes, como por exemplo na Venezuela ou também em outros países. Esse foi agora o 7º ataque militar dos norte-americanos. E por isso eu acho que você não precisa se preocupar de jeito nenhum que uma terceira guerra mundial vai estourar lá fora. Os únicos que estão realmente se destacando aqui de novo, aliás, é o Jornal Nacional que realmente nos informa que 24 meninas teriam perdido a vida. Segundo uma estimativa de propaganda que acabou de ser divulgada pela máquina, o que Julian Reichelt divulga. Trump disse: "Nós vamos atacar, e estou parafraseando, vamos derrubar o regime agora. Vocês, iranianos, precisam ir para as ruas, precisam assumir o governo agora." Para encerrar o assunto Irã hoje, pois ainda há muitas notícias. Algo para quem deixou de me seguir tão simpaticamente. Não é nenhum problema, mas quero dizer uma coisa para vocês. Desde hoje de manhã, estou sentado na frente do computador reunindo todas as informações. Eu não vi pessoas em pânico andando por aí. Talvez de vez em quando sim, e talvez eu tenha visto um ou outro ferido isolado. Mas o fato é que isso foi no Irã, vale ressaltar, não em outros países. E eu sei que aqui as imagens são manipuladas, como por exemplo nos relatos do Tagesschau. A única coisa que eu vi é que no mundo todo, não só na Alemanha, mas realmente no mundo inteiro, as pessoas estão nas ruas, comemorando. Mas o que eu também vi foram ameaças severas, vindas justamente da Rússia, da China, dos chamados países do BRICS, como acabei de mencionar. No momento, ainda não há nada além de ameaças. E que os britânicos agora já têm seus jatos no ar para proteger a Europa. Essa é a informação que eu tenho hoje. E claro, aquilo que vocês já viram absolutamente em todo lugar. Também que as pessoas em Tel Aviv precisam passar o tempo todo nos bunkers. Então agora vamos às principais notícias de hoje. Deputados do Bundestag alemão terão aumento salarial a partir de 1º de julho. Os salários aumentam automaticamente em 4,2%, ou seja, cerca de 497 euros por mês. Hoje de manhã, o jornal Welt publicou uma reportagem que agora sumiu, que Lars Klingbeil e também Friedrich Merz concordaram que haverá aumentos de impostos na Alemanha e que esses aumentos, preparem-se, virão até o final do ano. Só não se sabe ainda como vão conseguir aprovar tudo isso no Bundestag, porque a base da CDU não aceitaria participar disso. E eles têm medo de que a base não apoie tudo isso. O que você acha sobre isso? Os deputados aumentam seus próprios salários para depois impor aumentos de impostos para você. Por quê? Porque ainda não se sabe como financiar outros países, como por exemplo a Ucrânia. Aliás, o que eu imagino é que esse relatório desapareceu logo após os ataques do Irã, porque pensaram que talvez fossem necessários aumentos de impostos ainda maiores, porque é preciso estar ao lado de Israel. Possuir habilitação para juiz. Parágrafo 3.
A CSU no Bundestag lançou uma campanha eleitoral gigantesca. Agora eles vão te acompanhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, reproduzir a Constituição para que ninguém mais possa dizer que não sabe como são as leis na Baviera. Ao mesmo tempo, como eu contei para vocês hoje de manhã no vídeo, eles realmente enganaram vocês direitinho. Os controles de fronteira não foram retomados. Ninguém está controlando as fronteiras na Baviera. Ou seja, por enquanto, é assim que está. Se você for refugiado, é melhor viajar para este país na sexta-feira à tarde, no sábado ou no domingo, porque os controles de fronteira na Baviera realmente fazem muita diferença. E quem não leu a Constituição, agora pode ouvi-la com a CSU. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O número de desempregados continua acima da marca de 3 milhões. Especificamente, havia 81 mil desempregados a mais do que em fevereiro do ano passado. E não estão dispostos, disse Berbel Bas, a continuar economizando nos benefícios sociais, para construir essa economia, para colocar dinheiro na economia. Quero repetir rapidamente. Agora serão necessários aumentos de impostos, porque caso contrário, não será possível pagar os 130 bilhões restantes até 2029. E hoje quero encerrar meu vídeo com alguém que vai dar para vocês a minha conclusão pessoal. Fiquem ligados e me digam, por favor, o que acharam disso. Social-democratas e comunistas concordam. O regime de terror no Irã tem direito ao direito internacional. Como é possível atacar apenas os assassinos? Como é possível eliminar apenas os terroristas? Sim, será que se pode mesmo permitir isso aos assassinos e carniceiros humanos? Os mulás no Irã herchem, distorcem tudo, mas ainda assim reivindicam o direito internacional. Afinal, são islamistas respeitáveis dos dias atuais, ao lado dos quais é imprescindível estar. Se você é um socialista nacional convicto, ou seja, um nazista, ou um socialista internacional, ou seja, um comunista ou socialista. A teoria da ferradura ataca novamente. Os socialistas estão de acordo. E onde o socialismo se manifesta? O socialismo se manifesta no comunismo? Milhões de mortos. O socialismo se manifesta no islamismo? Milhões de mortos. O socialismo se manifesta no nacional-socialismo? Milhões de mortos, guerras mundiais. Essa é a essência dos socialistas, que também se escondem sob o disfarce do conservadorismo. Como se os mulás no Irã tivessem o direito de serem julgados fielmente de acordo com os direitos humanos. Depois de terem tratado seu próprio povo de maneira tão amigável aos direitos humanos nos últimos anos e décadas. As dezenas de milhares de mortos no Irã, que foram todos acariciados até a morte, não decapitados, não enforcados, nunca presos ou torturados. Hoje, os Estados Unidos e Israel mostraram o que significa democracia, o que significam valores defensáveis, aos quais a Europa já não está mais disposta nem é mais capaz de defender. Porque a Europa ficou vazia, porque a Europa não defende mais seus valores, porque a Europa abandonou a fé de Jerusalém, o cristianismo e o judaísmo, deixou um vácuo, porque a Europa já não liga mais para a filosofia da Grécia ou para o direito romano, tendo sido infiltrada por anos e décadas pelos filhos da sorte de Teherã. E vimos as consequências em Breitscheidplatz, Nizza, Paris, Charlie Hebdo, Aschaffenburg, Magdeburgo, Solingen, Munique, Viena, Villach. Esses são os filhos da sorte de Teherã do islamismo.